vai trazer para a gente os detalhes sobre a conclusão da autópsia no corpo da brasileira Juliana Marins. A Juliana que caiu durante uma trilha de um vulcão na Indonésia. A conclusão dessa autópsia aponta que a morte teria ocorrido por traumatismo. O que mais sabemos, hein, Rafa? Carol, esse laudo mostra ainda que teria sido uma morte rápida, causada então por traumatismo, por força contundente, que resultou danos aos órgãos internos e hemorragia extensa. Então, segundo esse laudo, o impacto da queda de Juliana causou muito sangramento na cavidade torácica e muitas lesões, múltiplas fraturas e lesões disseminadas por quase todo o corpo. Embora houvesse também ferimentos na cabeça, os mais críticos, que somaram o efeito então das outras lesões, foram os da parte posterior do tronco. Essas informações então foram constatadas nesse laudo da necrópsia que foi realizada em um hospital em Bali, na Indonésia. Bom, a hipótese de hipotermia como causa da morte foi descartada pelos médicos responsáveis. Alguns especialistas disseram que essa poderia ser uma causa provável por conta do frio que fazia na região, principalmente de madrugada, mas o médico responsável pela necrópsia afirmou que não havia nenhum indício de que poderia ser hipotermia, porque quando a causa da morte é a hipotermia, por exemplo, tem lesões nas extremidades dos dedos, o que não aconteceu com Juliana. Pelo contrário, o que o médico observou foi realmente muito sangramento, principalmente na parte torácica do corpo dela. Bom, embora essa autópsia ainda seja considerada provisória até a conclusão dos exames toxicológicos, que é um procedimento padrão na Indonésia, enfim, não indica ali nenhum tipo de investigação em relação a qualquer substância, mas embora ainda precise ser feito esse exame, o resultado ainda precise sair, e isso deve acontecer em até 2 semanas, a causa principal da morte já está estabelecida segundo as autoridades da Indonésia. Agora, o que chama a atenção, Carol, em relação ao tempo que foi calculado, né? Segundo o laudo dessa autópsia, Juliana morreu de forma muito rápida, 20 minutos após a queda. No máximo 20 minutos. É isso que afirma o laudo da necrópsia. Só que, segundo a família de Juliana vinha afirmando nos últimos dias, no sábado ela foi vista com vida. Ela caiu na madrugada de sábado, no horário da Indonésia, e aí durante o dia, no sábado, ela foi imagens registraram, né, câmeras de drones de turistas, aliás, registraram imagens de Juliana se movimentando ainda com vida. Então ficou essa parte, né, do laudo da necrópsia ficou um pouco confusa. Inclusive o médico responsável foi questionado em relação a isso. Ele preferiu não comentar. Ele disse que ele avalia fatos e que nos exames que ele fez apareciam aí realmente que teria sido uma morte bastante rápida, no máximo 20 minutos após a queda de Juliana. Bom, agora então a gente já tem esse laudo que foi emitido, o atestado de óbito então, mas as informações em relação ao traslado ainda vão chegando aos poucos. O presidente Lula hoje alterou o decreto em relação ao traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Ele, inclusive, fez ali uma alteração que permite, então, que o Itamaraty arque com as despesas desse traslado do corpo de Juliana, conforme ele disse ontem que faria. Ele fez, então, essa alteração e agora é possível, então, né, não está ali fora da lei, conforme o Itamaraty tinha inicialmente divulgado. A gente volta com qualquer atualização aqui ao longo do dia em relação a esse caso, Carol. Enquanto Rafaela Cascardo traz para a gente as informações, Rafa, a gente está acompanhando agora em tela justamente a publicação desse decreto. A gente volta ali para o início da página que está em destaque para você que está conosco aqui no Novo Dia. Portanto, ali o decreto assinado já pelo presidente da República, prevendo essa hipótese excepcional de custeio de traslado de corpo de nacional falecido no exterior. Portanto, agora essa possibilidade do governo brasileiro ser responsável pelo traslado do corpo da Juliana Marins. Um sofrimento aí para essa família, o corpo da Juliana que continua nesse momento na Indonésia, mas agora, a partir da conclusão dessa autópsia, será possível trazer o corpo de volta ao Brasil. Obrigada, Rafa Cascardo, com as informações para a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro.